Olá pessoal, professor Juliano. Hoje vamos dar continuidade então aos nossos estudos geométricos. Eu vou falar aqui com vocês hoje sobre polígonos regulares. A gente vai ver um pouquinho sobre as características desses polígonos e além de suas características, a gente vai analisar algumas dimensões de cálculo que envolve essas figuras geométricas tão importantes para a gente entender o nosso dia a dia, porque a gente consegue encontrar vários desses polígonos regulares aqui na natureza, inclusive, mas eles são muito comuns na construção civil, na arquitetura das cidades. Então a gente vai ver que um polígonos regulares, eles têm algumas características matemáticas, mas que podem sim servir como um crivo de análise para a gente entender um pouquinho mais o que nos cerca. Então o que significa polígonos regulares? Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de retas. A gente vai ver daqui a pouco uma imagem, deve ficar mais claro para vocês o que isso significa. Que não se cruzam e que estão no mesmo plano. Essas palavras que estão em destaque são bem importantes porque trata-se de alguns entes matemáticos que a gente pode analisar separadamente. Em outras palavras, um polígono é uma figura geométrica limitada por lados. Os polígonos são chamados de regulares, que é os que a gente vai ver agora, quando são convexos. Daqui a pouco eu vou definir também o que significa convexos. Possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes ou iguais, certo? Então, os polígonos regulares, eles têm os seus lados e os seus ângulos internos e externos iguais. A gente vai ver daqui a pouco uma imagem, aí vai ficar claro a percepção dessa figura geométrica numa imagem que vocês podem projetar aí para analisar várias figuras geométricas diferentes. Antes de continuar e ver algumas propriedades importantes dos polígonos regulares, aqui eu selecionei para a gente analisar um hexágono regular. O que é um hexágono regular? Então ele é uma figura geométrica que tem 6 lados, vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Observem, pessoal, que os seus lados, eles têm tamanhos iguais, que nesse caso é de 2 centímetros, mas poderia ser de outro tamanho, tá? Os ângulos internos, observem, eles também são iguais. Nesse caso, os ângulos têm 120 graus. Ok? Então, ele tem todos os lados iguais, também com seus respectivos ângulos internos iguais. Esse aqui em específico é um hexágono regular. Pessoal, esses nomes, tem pentágono, hexágono, triângulos, quadrados, tem vários nomes diferentes envolvendo esses polígonos regulares. Posteriormente, a gente vai fazer uma atividade. Ninguém precisa decorar esses nomes, mas apenas para a gente ter uma ideia de como esses nomes se relacionam com a própria estrutura geométrica. Antes de entrar e analisar especificamente, pessoal, algumas propriedades que envolvem polígonos regulares, eu quero destacar o que significa polígonos convexos e não convexos. Então, são chamados polígonos convexos aqueles que não possuem reentrâncias, ou seja, pessoal, que não possuem essas entradas, como é o caso aqui da minha figura geométrica à direita. Entretanto, geometricamente, a definição é outra. Um polígono não convexo, essa palavrinha aqui é importante, pessoal, da gente destacar, é não convexo quando for possível escolher pontos A, B, por exemplo, aqui, esse ponto A e esse ponto B, em seu interior, de modo que pelo menos um ponto do segmento de reta AB fique fora do polígono. Ou seja, a gente pode perceber que um pedacinho aqui ficou fora do polígono. Caso contrário, o polígono é convexo. Então, a seguir, veja o polígono convexo à esquerda e o outro à direita não convexo. Então, observe, pessoal, aqui eu posso escolher qualquer segmento AB, que todo ele vai estar interno à minha figura geométrica. Aqui, eu posso escolher outros pontos que, uma parte do segmento vai ficar fora da figura. Quando isso acontecer, eu digo que eu tenho uma figura geométrica não convexa, que é o caso dessa figura aqui à direita. E quando isso for verdadeiro, que eu conseguir colocar qualquer ponto aqui dentro desse espaço geométrico, e sempre todo o segmento AB vai ficar interno à figura, então, nesse caso, eu digo que a figura geométrica, que esse polígono é um polígono convexo. Pessoal, agora eu quero analisar com vocês
três propriedades importantes sobre os polígonos regulares. Aí vai o primeiro. Todo polígono regular possui o mesmo número de vértices. Pessoal, esses pontos aqui, ó, esse ponto C, por exemplo, o ponto B, o D, são chamados de vértices. Então, ó, todo polígono regular possui o mesmo número de vértices, lados, ângulos externos e internos. Para verificar isso, observe no exemplo a seguir um heptágono regular com 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos internos e 7 ângulos externos. Então, ó, pessoal, esses aqui são os ângulos externos, ó, esses ângulos aqui, ó. Estes são os externos. Os ângulos internos, obviamente, são esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui. Os lados, obviamente, são esses de vermelho, né? E também os vértices são aqueles que eu destaquei com vocês antes. Então, os polígonos regulares, eles têm essa característica. Eles possuem, então, o mesmo número de ângulos internos, o mesmo número de lados com relação a esses ângulos, né? E com relação a esses vértices. Então, se eu tenho 7 lados, que é o nosso exemplo, eu vou ter 7 vértices. E também vou ter 7 ângulos internos, como a gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E também vou ter 7 ângulos externos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como a gente pode verificar aqui no nosso heptágono regular, que é o exemplo que a gente acabou de analisar esse aspecto. É importante essa propriedade 1, inclusive para uma dimensão de cálculo que a gente vai ver logo em seguida. A propriedade 2 diz o seguinte, pessoal, essa envolve uma dimensão de cálculo bem importante. Então, a propriedade 2, a medida de cada ângulo interno de um polígono regular pode ser obtida por meio da seguinte fórmula. Pessoal, essa fórmula aqui é muito importante. O A, pessoal, significa o valor de um ângulo interno de um polígono, certo? N-2 vezes 180 dividido por N. Então, essa equação aqui, ó, ela permite a gente calcular o valor de um ângulo interno de um polígono regular, certo? Pessoal, eu não vou demonstrar matematicamente o porquê dessa equação. Porém, eu mostrei aqui no lado, coloco para vocês uma imagem de um heptágono, né? Então, eu tenho de um pentágono com 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. Então, pessoal, olha só. Se eu tenho 5 lados, eu consigo construir a partir de fixar, né? De colocar em evidência um vértice, por exemplo, o vértice a partir dele construir diagonais. Então, eu tenho essa diagonal e essa diagonal. Eu consegui construir quantos triângulos, pessoal? Ó, eu tenho um triângulo aqui, 1, 2, 3 triângulos. Então, eu tenho 3 triângulos que eu consigo construir a partir dessa lógica. Eu sei, pessoal, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, certo? Então, esse N-2 aqui, ó, significa a quantidade de triângulos, que é sempre N-2 lados. Vocês podem ver, ó, aqui no meu pentágono eu tinha 5 lados, e eu consigo construir 3 triângulos, ou seja, N, que é 5, menos 2, que é 3. Certo? Então, essa relação sempre vai ser verdadeira dentro dos polígonos regulares. Isso explica, pessoal, essa parte de cima aqui, ó, ela permite calcular a soma total de todos os ângulos internos. Porque eu vou ter N menos 2 triângulos vezes 180. Então, ó, eu tenho a soma desses ângulos internos aqui desse triângulo é sempre 180. Então, para saber o total, a soma total dos ângulos internos, eu tenho que fazer 3 vezes 180, porque 180 é a soma, como eu falei para vocês, é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ok? Então, essa parte de cima aqui, ó, vem dessa lógica. Vocês não precisam se preocupar, eu não vou pedir para vocês fazerem demonstração dessas equações, certo? Como eu quero saber o valor de apenas um ângulo, certo? Que eles são iguais pelo fato de a gente estar dentro de polígonos regulares, eu vou dividir essa equação aqui de cima por N lados. Certo? Então, a parte de cima vem da lógica do triângulo, como eu falei. Então, isso aqui representa o número de triângulos, e esse aqui, esse 180, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vocês podem ver, então, que a soma desses ângulos aqui, mais a soma desses ângulos aqui, mais a soma desses ângulos, dá o total. Mas como eu quero saber só de um dos ângulos,
que são todos iguais, como eu frisei, eu tenho que pegar esse valor total, que é a parte de cima, e dividir pela quantidade de lados. Vamos fazer um exemplo prático, pessoal. Ó, essa fórmula, então, só para terminar de ler, né, é usada para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, dividido pelo número de lados que o polígono possui, como eu falei para vocês. Então, como exemplo, temos que cada ângulo interno de um octógono regular, octógono lembra aquele espaço lá onde tem as lutas, né? O MMA, que talvez alguns de vocês aí podem gostar. Então, o octógono vem pelo fato de ter 8 lados. Mede 135. Por quê, pessoal? Por que mede 135? Então, vamos pensar. A é igual. A é igual. Esse meu canetão aqui, ele está falhando hoje, por isso que fica assim. Então, A é igual. Qual é o meu valor de N? Nesse caso, é 8. Então, 8, estou seguindo aquela equação, ó, menos, se a minha caneta resolver funcionar, menos 2, meu Deus, deixa eu apagar aqui, pessoal, fazer com vocês de novo. Então, ó, se a minha caneta funcionar, A é igual. O valor dos lados, pessoal. A gente sabe, então, que eu tenho 8. Eu vou fazer maior porque a minha caneta está falhando, tá, pessoal? Então, ó, menos 2. Fecha parênteses. Vezes 180. Eu vou fazer maior só porque a minha caneta está falhando mesmo, tá, pessoal? Dividido, então, ó, pelo número de lados que eu tenho, que é 8, porque eu estou calculando do octógono, como eu falei para vocês antes, né? Então, é só substituir no valor de N o 8. 8 menos 2. Então, 8 menos 2, a gente sabe, então, eu vou colocar aqui, igual o meu A, meu Deus, tem que fazer bem grande. 8 menos 2 é 6, vezes o valor que eu tenho, que é, então, o 180. Aqui no meio, então, tem o sinal de vezes, ok? Tudo isso dividido pelo meu octógono, que tem 8 lados. Então, 6 vezes 180, é igual. 6 vezes 180 é 1080. Então, meu Deus, a minha caneta hoje, 1080. Dividido por 8. Pessoal, 1080 dividido por 8 é, então, 135. Que é o valor, então eu vou colocar aqui no lado. Isso aqui é igual a 135 graus. 135 graus, que é o valor que eu acabei de encontrar com vocês, que é o valor do ângulo interno de um polígono regular com 8 lados. Observe que eu segui exatamente a lógica dessa equação aqui, ó, pessoal, dessa equação. Ok? Segui a lógica dessa equação, coloquei no lugar do N o 8, ó, fui substituindo, 8 menos 2, que é 6, 6 vezes 180, eu fiz direto, aqui vocês podem fazer detalhadamente, dá 1080, 1080 dividido por 8, então dá 135. Isso significa que dentro de um polígono regular de 8 lados, que é o octógono, o valor de um ângulo vale 135 graus. E a nossa terceira e última propriedade, então, disse o seguinte: a medida do ângulo externo de um polígono regular é obtida pela seguinte fórmula: E, então, E de ângulo externo, é igual a 360 dividido por N. É interessante, pessoal, vocês podem até voltar ao vídeo, quando eu apresentei lá no início um polígono regular e mostrei quais os ângulos internos, tem uma demonstração matemática que diz que qualquer polígono regular, a soma dos seus ângulos internos é sempre 360 graus. Futuramente a gente pode até demonstrar o porquê que isso é verdadeiro. Tem, na verdade, vários GIFs mostrando essa demonstração, usando um movimento. Na internet vocês encontram essa demonstração de forma bem tranquila. Então, todos polígono regular, a soma dos seus ângulos internos é sempre 360 graus. E N, como a gente já sabe, significa para nós o número de lados. Então, ó, nessa fórmula, N é o número de lados de um polígono. Assim, cada ângulo externo de um hexágono
Hexágono, pessoal, tem, como vocês sabem, 6 lados. Regular mede 60 graus. Então, ó, para calcular o E, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Também muito fácil, né? Eu tenho que pegar o 360, que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular, e dividir pela quantidade de lados, que no nosso exemplo, como está aqui dizendo, é um hexágono. Então, eu tenho que dividir por 6 lados. Nesse caso, então, os meus ângulos externos, 360 dividido por 6, vocês sabem que é, então, o 60 graus, que é o que já estava dizendo aqui no nosso problema, né? A gente já sabia que media 60, mas o motivo pelo qual a gente tem esse valor como resposta é usando essa equação aqui, é muito simples, utilizando polígonos regulares. Se não fossem polígonos regulares, seria um pouquinho diferente. Mas como na nossa aula de hoje a gente está só analisando os polígonos regulares, então é só pegar o 360, que é a soma de todos os ângulos internos, dividir pela quantidade de lados, que nesse caso para nós era um hexágono, ou seja, tinha 6 lados. Então peguei o 360 dividido por 6, eu sei que cada ângulo, que são todos iguais, pelo fato de serem regulares, cada ângulo, então, de um hexágono, a resposta final, eu sei que cada ângulo externo, então, vale 60 graus. Pessoal, então, hoje a gente viu e definiu o que significa polígonos regulares, vimos algumas características desses polígonos regulares, fizemos 2 aplicações de cálculo, uma para encontrar os ângulos internos e outra para encontrar os ângulos externos, que pelo fato de a gente estar trabalhando com polígonos regulares, eles serão iguais. Aqui, então, eu mostro para vocês a relação entre a figura geométrica e os seus respectivos nomes, certo? Então, eu tenho a figura com seus respectivos números de lados e os seus nomes embaixo. Essa atividade é bastante simples, que é para vocês treinarem um pouco o processo de cálculo e também essa relação entre nome e lado, que não precisa ser decorado, mas é interessante para vocês aguçarem a visão de vocês, inclusive com relação a encontrar essas figuras no nosso dia a dia. Então aqui pede, escolha 5 polígonos regulares e calcule os seus respectivos ângulos internos e externos. Logo em seguida, preencha os valores encontrados na tabela. Então vocês vão escolher a partir desses 5 polígonos regulares e seus respectivos nomes. Então vocês vão colocar os nomes deles aqui, que vocês escolherem os 5, e fazer o cálculo do ângulo interno, colocar o valor, certo? E o cálculo do ângulo externo, levando em consideração a explicação, aquilo que a gente estudou na nossa videoaula de hoje sobre polígonos regulares. As nossas próximas aulas a gente vai continuar falando ainda um pouquinho sobre polígonos, se a minha caneta aqui ajudar, porque hoje ela estava meio falhando, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer os cálculos que eram necessários, e a gente vai continuar então falando um pouquinho mais sobre polígonos, porque é uma parte importante da geometria para o ensino fundamental e também para outras áreas do conhecimento. Pessoal, fica um grande abraço para vocês, nos vemos por aí. Tchau, tchau.